Sócrates. Bom, quem foi Sócrates? Né? Quem foi Sócrates? Sócrates foi um dos mais importantes filósofos de toda a Grécia, um dos maiores de toda a história da filosofia. Na realidade, Sócrates fundou o que chamamos de filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas, provavelmente em torno do ano 470 anos de Cristo, e tudo começou, né, toda a história, né, da filosofia de Sócrates começa quando o seu amigo, chamado Quirofonte, né, viaja até a cidade de Delfos, uma antiga cidade lá da Grécia, tá, para consultar uma pitonisa. Pitonisa é uma espécie de sacerdotisa do templo de Delfos, tá, que é um templo inspirado no deus Apolo. O templo de Delfos, meus amigos, era um local onde a sacerdotisa fazia suas profecias, né? O ritual acontecia entre vapores que saíam pelas fendas do solo, né? E esses vapores causavam uma espécie de transe, alucinação. E com base nessas alucinações, então a sacerdotisa então conseguia fazer as suas profecias, tá? O seu amigo, Querofonte, também no início do templo tem uma frase que é non se tem ipsum, que significa conheça-te a ti mesmo. Ele também faz uma tradução dessa inscrição que estava no início, na entrada do templo, que era conheça-te a ti mesmo. Bom, Querofonte, então, né, perguntou à sacerdotisa, ao oráculo, né, quem era o homem mais sábio de toda Atenas. A sacerdotisa, então, afirmou que Sócrates era o homem mais sábio de toda Atenas. Então, Querofonte ficou surpreso com a notícia, volta para Atenas e leva essa notícia para Sócrates. Sócrates, olha, você é o homem mais sábio de toda Atenas. Sócrates, então, fica intrigado, né, com essa revelação, faz um mergulho no seu interior, né, faz seus questionamentos e constata que não sabe coisa alguma, né? Ou seja, ele não sabe, ele tem a consciência de que não sabia de nada. Então, tem aquela máxima de Sócrates que é só sei que nada sei. Tá? Então, essa máxima, só sei que nada sei, é uma frase que tornou Sócrates o mais sábio de todos os homens da época. Por quê? Porque foi o primeiro a admitir a sua própria ignorância, estando em constante aprendizado. Percebe que ao admitir sua ignorância, você se abre para o novo? Esse reconhecimento de sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o caráter questionador de um sábio, pois o reconhecimento de sua ignorância leva ele a buscar saber, buscar por novos conhecimentos. Ao passo, meus irmãos, que o soberbo, aquele intelectual que detém o conhecimento, entre aspas, né, o que ele consegue? Ele consegue uma estagnação do conhecimento, que ele senta ali em cima daquilo que ele já sabe e não aprende nada novo. Então, Sócrates passou a adotar essa inscrição como parte de sua filosofia, ou seja, como forma de lembrar os atenienses, principalmente sobre a necessidade de se autoconhecer. Então, você tem conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Então, quando você admite que não sabe, que você está em busca desse aprendizado, né, você consegue se aprofundar no seu conhecimento, no seu interior. Então, as consequências dessa ação poderiam trazer para o ser humano, de forma geral, tá, principalmente os atenienses, que não tinham o hábito de se questionar, não tinham o hábito de questionar os seus governantes, não existiam escritos, né? Não existia uma prerrogativa de questionar os governantes, o que eles faziam, por que eles faziam, do modo que eles faziam, perfeito? Outra coisa, na época, Sócrates não escreveu nada, né? Na época em que ele viveu, preservar registros escritos era uma tarefa árdua. Além disso, há evidência de que ele preferia, né, ele valorizava mais a transmissão oral do conhecimento do que, propriamente dito, tentar registrar alguma coisa. Então, Sócrates confiou na continuação desses ensinamentos a seus discípulos. Portanto, o que nós sabemos hoje sobre ele, sobre Sócrates, principalmente deriva de relatos de seus alunos notáveis, como Platão
Xenofonte e Aristofanes, perfeito? Bom, em que Sócrates inovou na sua época? Por que ele é conhecido como um filósofo, né, um dos principais filósofos da antiguidade? Porque Sócrates, pessoal, questionou o interesse do conhecimento desenvolvido, né, pelo que antes dele os filósofos se dedicavam a pesquisar a natureza, pesquisar o mundo, pesquisar o universo. E Sócrates, então, muda esse questionamento para pesquisar o ser humano, né? A fazer uma pesquisa dentro de si. Outra coisa, Sócrates também, ele questiona o relativismo dos sofistas. Os sofistas são aqueles filósofos que defendiam a prática da virtude em função de certas circunstâncias. Então, para os sofistas, a prática da virtude dependia de certas circunstâncias. Para Sócrates, não dependia de certas circunstâncias. O mais importante para Sócrates era saber o que é bom, é saber o que é certo, é saber o que é justo. Para Sócrates, era estabelecer o conhecimento que ajudasse as pessoas a ter uma conduta reta e virtuosa, independentemente da circunstância. Então, isso muda o paradigma, né? Ser bom somente se as circunstâncias lhe favorecem é uma coisa. Ser bom em todas as circunstâncias, em todos os momentos, é outra coisa. Percebe que é uma diferença? Sócrates estabelece, então, essa diferença. Tá? É melhor ser do que ter. Ou seja, a busca pela virtude, o aprimoramento moral é mais importante do que a busca pelo dinheiro, pelo sucesso, pelas posses, pelas coisas. Para Sócrates, meus irmãos, os homens fariam melhor se investigasse a si mesmo. Ou seja, a verdadeira descoberta está no interior da alma humana e não fora dela. Então percebe que Sócrates inicia essa jornada da busca, né, por se conhecer. Conheça-te a ti mesmo, percebe? Então Sócrates pautou a sua vida, a sua ética no pós-mortem. O que é isso pós-morte? Ou seja, ele acreditava, né, que a conduta virtuosa e verdadeira durante toda a vida nos traria a paz necessária e a credibilidade moral para ser recepcionado por uma divindade após desencarne. Sócrates acredita, então, na reencarnação, na vida pós-morte. E toda a sua conduta, toda a nossa conduta enquanto encarnado, está exatamente em melhorar, em adquirir virtudes que serão, então, valorizados após o desencarne. Com esse lema, conheça-te a ti mesmo, a filosofia passa então a abordar questões de natureza humana. Percebe que até então só abordava questões da natureza animal, né, das plantas, do universo. E não, a partir de Sócrates, o ser humano começa a se questionar, começa a questionar, fazer perguntas sobre o que está fazendo aqui, quais são suas virtudes, o que precisa melhorar. São questões advindas de relações humanas, do convívio com a sociedade, com a justiça, com o bem, com a moral, com a verdade. A síntese, meus irmãos, que embasou todo o saber ocidental, vem do fato de saber dialogar no processo de busca pelo conhecimento, pela verdade. E para isso, Sócrates utiliza a dialética, maiotêtica e ironia. Vamos então conhecer cada uma delas. A dialética é um método que estabelece o diálogo, né, com uma determinada pessoa, objetivando o quê? Conhecer suas ideias e confrontando as ideias, contrariando essas ideias, gerando um resultado final que normalmente é uma nova ideia, melhor e mais estruturada, mais refinada. Então você tem uma ideia, você tem uma outra ideia que é contra essa ideia inicial. E a partir do confronto, que chamamos de dialética, existe uma dialética dessas ideias, o confronto dessas ideias, surge então uma nova ideia, tá? Uma ideia mais estruturada, mais refinada. Perfeito? A maiotêutica é uma ferramenta argumentativa que consiste em sucessivas perguntas sobre algo, sobre a essência de algo. É tipo
aquela criança, né, que fala assim, por quê? Aí você responde, por quê? Aí você responde, por quê? Ou seja, essa criança está em busca da essência de algo. Ela não está na resposta superficial, tá? Então, essa maiutêutica é exatamente isso. Esse porquê, 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 até você encontrar a essência desse algo, tá? E uma outra técnica que ele utilizava, que é a ironia. A ironia era uma forma de desconcertar a pessoa. Quando ela dava uma resposta, então Sócrates era irônico no sentido de mostrar que essa verdade que a pessoa carregava não tinha muita base. E com isso, a partir desse momento, essa pessoa então estava disposto a encontrar essa verdade. Ou seja, meus irmãos, através da ironia, ele força o interlocutor a reconhecer que ignora o que pensava saber, e ao descobrir essa própria ignorância, ele tenta extrair do interlocutor a verdade contida na sua consciência, tá? Então, é um processo que ele estabelece maiutêutica, a ironia e a dialética, então, para poder construir os diálogos de Sócrates. Portanto, Sócrates revolucionou a filosofia ao transferir a vocação questionadora da natureza física para a natureza humana, seus valores, suas verdades, seus fundamentos. Ele muda o rumo da filosofia. Sócrates, então, ele pregava que nós deveríamos nos ocupar menos com as coisas do mundo, como riqueza, fama, poder, posses, e passarmos a nos ocupar mais com nós mesmos, com nossas virtudes, com as nossas sombras, com as nossas mazelas. Então, podemos dizer que Sócrates foi o primeiro, foi o precursor da famosa reforma íntima, e é o precursor também do cristianismo, que nós vamos ver mais à frente, tá? Então, a principal preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, o autoquestionamento, à sabedoria e à prática do bem, de colocar a filosofia a serviço da formação do ser humano. Diante de qualquer governo e de qualquer autoridade constituída, Sócrates, meus irmãos, sempre prestava primeiro obediência aos seus princípios morais, à sua consciência. Então, Sócrates ensina os jovens da época a questionar, ele ensina a buscar, a tentar entender a realidade. Com isso, ele despertou curiosidade e simpatia dos jovens e, consequentemente, ira dos mais velhos, ira daqueles que tinham poder já consolidado, já tinham status já consolidado, porque ele estremece esse status, ele estremece esse poder, ele questiona esse poder dos políticos, dos ricos, tá? dos da época, então, que detinham esse status, né? Essa posição social. Então, qual foi a acusação que Sócrates sofreu na época? Exatamente de que ele não reconhecia os deuses do Estado, né? E introduzia novas divindades e corrompia os jovens. Então, essa foi a acusação que ele sofreu na época. Sócrates, meus irmãos, foi vítima de uma perseguição política, exatamente porque ele estremecia o que já estava sedimentado na sociedade de Atenas. Ele foi julgado, foi condenado por não deixar desestabelecer a ordem, né? E questionar aquilo que já era tido como correto. Tá? Com isso, ele foi condenado pela maioria dos votos. E, na época, cabia a ele, a Sócrates, escolher qual era a pena. Tá? Então, ele foi condenado por mais de 500 votos e cabia a ele, o condenado, a escolher sua pena. Ele podia escolher pena de morte, podia escolher o exílio, que era uma espécie de... ficaria como estrangeiro, tá? Ele não teria voto, não teria... viveria na comunidade como estrangeiro, alguém de fora, sem nenhum tipo de presença, tá? Ficaria no ostracismo. E com isso, perderia todo tipo de direito, ficaria vagando pela cidade, né, sem poder se expressar, ensinar nada, etc. E outra pena que ele poderia escolher seria o pagamento de multa. Então, ele poderia pagar a multa, pena de morte, ou viver como estrangeiro.
tá? Seus discípulos queriam que ele fosse para outra cidade, né? Mas ele recusou. Por quê? Se ele fugisse, ele estaria negando toda a sua filosofia, todos os seus ensinamentos. Sócrates, então, ele não aceitou o exílio, tá? Não aceitou a multa, porque sua consciência consideraria esse ato uma espécie de aceitação da culpa, como se ele fosse culpado de alguma coisa. E ele julgava que não era culpado de nada. Então ele escolheu o quê? A pena de morte. Então a pena de morte foi uma escolha de Sócrates. Perfeito? Então no ano 399 a.C., Sócrates então foi condenado à morte e ele foi obrigado a ingerir um veneno de uma planta conhecida como cicuta. Tá? Então ele ingere essa planta venenosa, né, o veneno dessa planta, então a partir daí ele vem à morte. Tem um detalhe, vem o desencarne, né? Sócrates era médium, né? Então acontece, ele o tempo todo, ele escutava espíritos conversando com ele, espíritos orientando ele. Então ele não tinha medo da morte, né? Ele não tinha medo de desencarnar. Ele tinha consciência completa que, que o desencarne, a morte, entre aspas, né, não é o fim. Na realidade, a vida continua. Então, por isso que ele aceita a morte, porque ele vê que a morte não é o final, tá? E sim a continuidade de um processo.